Fala galera, vamos mais uma aula. O tema de hoje, as placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Bom, placas tectônicas são grandes blocos rochosos, semirrígidos, que compõem a crosta terrestre. É como se nós estivéssemos em cima de, vamos dizer assim, de cerâmicas, e elas estivessem uma próxima da outra, ou encostando uma na outra, uma sobre a outra. Então, isso são placas tectônicas. É claro que é como se existisse uma casa com uma única cerâmica e uma casa com várias cerâmicas. Então, é isso mais ou menos o conceito que nós temos aqui das placas tectônicas, tá? O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo que 14 são as principais e 38 menores, tá? São as placas tectônicas aí, vamos dizer, conhecidas. Altas temperaturas no interior faz com que essas placas elas se movimentem, tá? Então, como é que uma placa ela acaba se movimentando? As altas temperaturas. Aqui pela imagem abaixo, eu vou explicar para vocês como é mais ou menos essas camadas da Terra e vocês vão entender um pouco de como isso pode acontecer. E os lugares onde isso acontece com frequência, por que isso acontece, tá? A movimentação das placas, ela resulta na formação de montanhas, em fossas oceânicas, atividades vulcânicas, em terremotos e tsunamis, tá? Ou maremotos, como queiram chamar também, tá? Essas placas, quando elas se movimentam, elas acabam se chocando, se distanciando, passando uma sobre a outra, e a gente vai ver isso ao longo dessa aula de hoje. Vamos nos acompanhar a aula todinha que vocês vão entender como funciona. Aqui nós temos as camadas da Terra. Nós temos essa primeira camada aqui, que é a crosta terrestre, tá? Essa camada aqui, a crosta terrestre, é uma camada muito fina, é a camada que nós estamos aqui sobre ela. Então, a espessura dela vai de 5 a 70 quilômetros, mais ou menos, de espessura. Isso dependendo do lugar, a espessura às vezes é 5 quilômetros. 5.000 metros de espessura, para a gente estar na parte aí do magma, é muito pouca coisa, vamos dizer assim. É muito próximo. E alguns lugares de 70 quilômetros é aqueles lugares de montanhas, por exemplo. Nos fundos dos oceanos tem lugar que essa espessura ela é muito pequena, muito, vamos dizer assim, uma espessura baixa, chega no extremo de 5 km, e em montanhas chegando aí, vamos dizer assim, a 70 quilômetros. Vai depender de região para região, tá? Então, a crosta terrestre ela é formada por rochas, e essas rochas ela vai vamos dizer assim, ela vai se transformando em areia, vai se transformando em argila, vai se transformando em barro, etc. Tá? Então, é a parte que tem os seres vivos aqui em cima dela, tá? Mas é uma camada muito fina, tá? Depois da crosta terrestre, nós temos o manto. O manto ele é formado de rochas, só que são rochas derretidas. Lembrando que a temperatura, à medida que ele vai descendo, a temperatura vai aumentando. Então, nessa zona aqui do manto, nessa segunda camada aqui chamada manto, a temperatura já é bem mais alta, então as rochas acabam se derretendo, se desmanchando, e aí forma esse magma. É como se fosse um caldo fervendo o tempo todo. A espessura, a gente já percebe aqui, por essa espessura aqui, que é bem mais do que a crosta terrestre. A espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros, tá? E ela foi formada há 3,8 bilhões de anos, mais ou menos, tá? A gente sabe que a Terra ela foi formada há 4,6 bilhões de anos, e há 4 bilhões ela esfriou, então, com o que ela esfriou, o material que foi esfriando foi descendo, tá? A questão de ferro, de níquel, foi tudo acabando
descendo para as profundezas, tá? E a gente vai ter aqui, essa outra parte aqui, o núcleo. Nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Ambos, eles são formados vamos dizer assim, de níquel, ferro e níquel, só que já é sólido, já não é, apesar da temperatura que ser mais alta ainda, a temperatura que chega a 5.000 graus Celsius, é uma temperatura altíssima, mas a gente tem ferro e níquel aqui que eles não são derretidos, eles são sólidos, tá? Mas a temperatura é altíssima. Quando a gente pega todo o diâmetro da Terra, aí, ela está aproximadamente em torno de 12.000 quilômetros, tá? Esse diâmetro aí, tá? E é claro que quando a gente faz todo esse processo, aí a gente vai ter aí, nesse raio, mais ou menos aí uma quantidade de quilometragem até a gente chegar aí no núcleo, tá? Principalmente no núcleo interno, tá? Os continentes em movimentos, tá? Como é que dá para saber que os continentes eles estão em movimento, que se movimentaram, ou que um dia eles estavam juntos? Bom, quem traz esses indícios aí para nós são os fósseis que são encontrados, tá? Eles são os indicativos de que os continentes eles tiveram um dia junto, tá? Então é um dos principais indicativos, mas não o único indicativo, tá? A gente tem um indicativo que é tão presente hoje, que é a formação ou que tem países, por exemplo, que as placas tectônicas elas estão se afastando em torno de 2 centímetros por ano, por exemplo. É pouca coisa, mas é significativo quando a gente leva isso em considerações de milhões de anos. Então, tem países aí que está se afastando uma placa tectônica da outra, está se formando uma grande fenda entre uma e outra, tá? Tem lugares que a gente precisa abrir os braços para a gente tocar de um lado e do outro, tá? Então, tem lugar que já se afastou tanto que tem essa percepção, tá? Então, isso é um indicativo de que os continentes, eles continuam, sim, em movimento, tá? Se afastando, ou às vezes até se aproximando de outros, e quando sai de um espaço, ele acaba se aproximando em outro espaço, tá? Então, atualmente existem 6 continentes. Por quê? Porque atualmente? Porque daqui milhões de anos, com alguns países, vamos dizer assim, se partindo ao meio, as placas tectônicas se partindo ao meio e ali formando um novo oceano, pode-se dar a formação de outro continente, ou outros continentes, tá? Então, é importante que a gente deixe claro que isso pode vir a formar 7, 8 continentes posteriormente, daqui a alguns milhões de anos, tá? Isso não é algo assim, dormiu e acordou e já vamos colocar no papel mais um continente. Mas isso, ao longo dos anos, pode se formar. Os continentes atuais que nós temos hoje África, Ásia, Antártida, Oceania, Europa e América, tá? E aqui nós temos mais ou menos o indicativo de que esses continentes estiveram juntos. Se a gente pega o mapa mundi, por exemplo, ele vai ver que é como um quebra-cabeça que dá para você encaixar ele e ele se encaixar perfeitamente, tá? Percebe que é algo bem feito e eles tiveram que, como essa parte aqui, por exemplo, ela se encaixa perfeitamente como um quebra-cabeça, essa parte se encaixa aqui, nos outros países tem um encaixe perfeitamente. Então, se isso tem um encaixe perfeitamente, há um indicativo de que esses continentes um dia estiveram juntos e eles foram rachando e afastando um do outro, e num plano de afasta daqui e se aproxima ali, tá? Então, isso mais ou menos foi aonde dá-se formação, tá? Bom, vamos começar por esse primeiro fóssil desse réptil aqui, esse réptil terrestre, os signatos.
ele tem o comprimento de 1,20 m. Os fósseis deles foram encontrados tanto na América do Sul e na África também. Então, se encontrou aqui na América do Sul e na África, o que isso significa? Significa dizer que, certamente, vamos dizer assim, esses répteis, essa espécie de réptil, eles tinham livre trânsito entre esses continentes, iam e voltavam, tá? Faziam esse trajeto, vamos dizer assim, caminhando, iam, voltavam, porque senão a gente já teria duas espécies, ou subespécies, vamos dizer assim. Então, para a gente ter uma única espécie encontradas em 2 continentes, isso reforça a tese de que esses animais eles iam e voltavam e não tinha ali o Oceano Atlântico, tá? E os outros oceanos, tá? Outro réptil que nós podemos destacar aqui também, que tem um comprimento de 2,5 metros, é o Listonosaurus, por exemplo, Listrosaurus, que foram encontrados na África e na Antártida e também na Índia, tá? Percebe que esse réptil aqui, o fóssil desses répteis da mesma espécie, tá? Nós estamos falando da mesma espécie. Podia falar assim, mas é espécie diferente. Não, nós estamos falando da mesma espécie, significa dizer que esses animais, eles tinham uma ida e voltava. A gente acaba representando dessa forma, tanto na Antártida, quanto na Índia, quanto na África, a mesma espécie desses fósseis foram encontrados. Significa dizer que eles tinham esse livre trânsito ir e voltar, sendo que ali não tinha, vamos dizer assim, nenhuma barreira geográfica, no caso aí, o oceano, tá? E aqui também a gente encontra tem mais outro exemplo de um fóssil réptil aquático de água doce, que é o Mesosaurus, que ele tem até 1 metro de comprimento. Eles foram encontrados tanto na América do Sul, no sul da América, né? Aqui bem já no sul mesmo, na parte sul mesmo da América do Sul, e também no sul da África também, tá? Então, significa dizer que o trânsito, tanto terrestre quanto aquático, também, em alguns espaços, existiam de forma bem, vamos dizer assim, reforçando ao distanciamento desses continentes, tá? Bom, aqui a gente fala um pouquinho de deriva continental e tectônica de placas. Primeiro, para a gente entender toda a questão da deriva continental, que seria mais ou menos os continentes se afastando, se distanciando um do outro. Vou colocar nesse plano aqui para vocês perceberem melhor, eles se afastando um do outro. E a gente entender um pouquinho de como eles eram há alguns milhões de anos atrás. E aí, isso era chamado de Pangeia. A palavra pan nos remete aos Jogos Pan-Americanos. E aí é quando todos os continentes, vamos dizer assim, se reúnem para disputar os Jogos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra pan significa todos, tá? E Gea vem de gel, que significa terra. Então, ou seja, toda a terra estava junta. Então, a gente tinha aí a Pangeia. E, além do mais, a gente tinha a Pantalassa, que seria todos os oceanos juntos, tá? Então, a gente tinha toda a parte continental e junta, unida, e aí a gente percebe que ela vai se formando a questão das rupturas aqui das placas tectônicas, vão formando outros continentes, tá? Aqui, no próximo passo, a gente vai perceber já que a América do Norte, que estava aqui junto com a Europa, com a África, estava tudo num bloco só, a gente vai perceber que já começa a ter um espaço muito grande aqui. Esse espaço aqui é preenchido por o Oceano Atlântico, tá? Depois a gente tem aqui o Oceano Pacífico e a gente vai ter os outros oceanos, tá? Aqui a gente tem a África, que antes aqui a África, por exemplo, e a América
e América do Sul, elas estavam juntas por esse estudo aqui feito, por essa percepção dos cientistas, e aqui a gente já tem um distanciamento aqui, sendo que aqui no meio nós temos o Oceano Atlântico. Mas a gente pode perceber que o encaixe aqui dessa placa tectônica é tão perfeita quanto que da placa sul-américa, da placa da América do Sul, tá? Isso, na verdade, nos reforça a imaginar que esses continentes já estiveram juntos, tá? O que acontece é o seguinte, nas tectônicas de placas, a gente pode perceber aqui, por essa próxima imagem, que aqui nós temos a placa norte-americana, aqui nós temos a placa do Caribe, nós temos a placa do Cocos, placa de Nazca, placa da Antártida, a placa da América do Sul. O Brasil está em cima de uma única, vamos dizer assim, uma única rocha, uma única cerâmica, como se fosse uma única, tá? Por isso que a gente tem o privilégio de não ter vulcões aqui. Vulcões, a gente não tem o privilégio de a gente não ter terremotos aqui, tá? Porque nós estamos em cima de uma única placa. O que a gente sente aqui, na verdade, são tremores de terras, acontecem nas proximidades, por exemplo, no Chile, tá? A gente tem aqui a placa da África, a placa da Europa, a gente tem a placa norte-americana, a gente tem a placa da Austrália, a gente tem a placa da Antártida, a placa do Pacífico. Então, a gente tem várias placas aqui. É importante a gente notar que tem alguns lugares que a gente vai ter fragmentos de placas, por exemplo. E aí essas placas, elas se afastam ou elas se aproximam. Aqui nós temos um exemplo das placas quando elas fazem esses movimentos. A gente tem um movimento de convergente, que na verdade elas estão se aproximando. Nós temos o transformante, né, que ela está se deslizando uma sobre a outra, tá? Uma ficou e a outra vai. Isso aqui pode dar um abalo sísmico altíssimo, tá? Ela foi, aí ela, vamos dizer assim, ao grudar na outra, ao passar ao lado da outra, ela tem esse abalo. E nós temos aqui a divergente, que na verdade era como se ela estivesse se afastando, tá? Vamos para o estudo aqui que fala sobre a formação das cadeias de montanhas, tá? Como formam as grandes montanhas, como isso acontece, tá? Aqui nós temos as cordilheiras, por exemplo, um dos exemplos. Aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos a corteza continental, a parte da litosfera. A litosfera, a palavra lito significa esfera, ou seja, uma esfera de pedra, tá? A astenosfera, a antiga corteza oceânica, tá? Que nós temos aqui, que ela... E aqui, o que é que acontece? Uma placa, quando ela se aproxima da outra, uma placa acaba deslizando para baixo e a outra para cima. Então, ela vai fazer isso aqui, tá? Aí, aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter uma cordilheira, tá? Quando uma placa se aproxima da outra, e aí, quando ela faz isso aqui, ela faz isso aqui, uma deslizou e outra subiu. É o que está mostrando aqui, tá? Uma acaba fazendo isso aqui. Pode ser que elas façam isso? Pode fazer também. Ela pode fazer isso aqui também, tá? Então, nesse processo que eu estou explicando aqui para vocês, assim surgiu as Cordilheiras dos Andes, do continente americano, tá? Que é uma das maiores. A dos Alpes europeus e do Himalaia, no continente asiático. Então, vejam, a placa indo-australiana colidindo com a placa euroasiática, formando o Himalaia. Aqui nós temos esse exemplo aqui da placa indo-australiana, por exemplo, em 4 momentos. Nós temos aqui ela numa posição aqui, no primeiro momento, essa posição da placa, isso há 75 milhões de anos, tá? Mais ou menos como ela era a posição dela. Aí depois uma posição há 55 milhões de anos atrás. Depois a gente vai ter o terceiro momento, que seria na posição
da placa há 38 milhões de anos, e aqui nós temos ela na posição atual, tá? Essa placa indo-australiana em posição atual. Então, por esse movimento, por essa mudança, por esse choque, por exemplo, vamos dizer assim, se formou aí o Himalaia, tá? A cordilheira do Himalaia. Aí aqui nós temos a placa euroasiática. Então, significa dizer que a placa indo-australiana, ela vai de encontro com a placa euroasiática e ela acaba se chocando as duas e aí forma, vamos dizer assim, as cordilheiras aí do Himalaia. Ok? Então, entendido porque formou-se as cordilheiras altíssimas, tá? Por esse choque de placa que se aproximou uma da outra e as duas talvez subiram a ponta ou só uma subiu sobre a outra. Vamos abordar aqui os terremotos e os tsunamis ou maremotos. Eles ocorrem em razão do encontro de placas tectônicas, tá? Que são blocos rochosos e descontínuos que formam a crosta terrestre e que possuem mobilidade, tá? As placas tectônicas, elas ficam se movimentando, elas estão em cima do magma, tá? E aí fica se movimentando ali. É como se você colocasse um papel, um isopor em cima da água, ele vai ficar ali em cima. Você colocar dois, eles vão ficar ali, um pode se chocar com o outro, tá? Esse encontro, ele provoca tremores, tá? Quando tem um encontro, deslizamento, afastamento. Em alguns casos, em virtude da agitação intensa de água oceânica, ocorre aí os tsunamis, ou maremotos, como vocês queiram chamar, tá? Então, os resultados são ondas gigantes e desordenadas. Aqui nessa primeira imagem nós temos um terremoto, tá? Terremoto tem as regiões que eles acontecem com maior frequência, e nessa região, quando acontece com maior frequência, que é um abalo sísmico, dependendo aí de 1 a 10 na escala Richter, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, há-se uma destruição, dependendo da região, uma destruição gigantesca, tá? Casas, apartamentos, prédios, tudo que estiver pela frente ele vai revirando, vai destruindo tudo, porque a terra ela acaba chacoalhando e tudo que está em cima dela, na verdade, acaba se desmanchando, tá? No Japão, o pessoal, como sofre muito com isso, então eles acabam tendo construções mais apropriadas para esses abalos. É claro que tem hora que não é o suficiente, mas para abalos pequenos, entre aspas, eles estão preparados com casas bem resistentes, tá? Aqui nós temos um tsunami. Tsunami, geralmente, um que aconteceu em 2011, que matou aí quase 19 mil pessoas, ele alcançou cerca de 30 metros de altura, isso equivale a um apartamento de 10 andares, mais ou menos. Então, vocês percebem aí esses apartamentos e essa água, como ela... vamos dizer assim, duas placas, ela se afasta e o bombardeio de água para cima, então isso acaba gerando toda essa pressão, tá? Então, além dela ter uma altura de 30 metros, ela também tem uma velocidade aí até de 800 km por hora. Então, imagina aí, é como se fosse um avião ultra potente, tá? Então, isso não tem para onde nada ficar em pé. Aqui nós temos as ondas sísmicas. Aqui, mais ou menos, como forma aí as placas, e como isso acontece, tá? Aqui nós temos um epicentro, aqui nós temos outro epicentro, tá? Ondas sísmicas, aqui são as ondas. Essas ondas, elas são captadas por aparelhos, o chamado sismólogo, que está instalado em algumas universidades. Por exemplo, na Universidade de Brasília tem esse estudo constantemente. Quando tem um abalo sísmico lá na Ásia, por exemplo, ele consegue ter essa captura, porque nós estamos interligados, não por a questão da internet, mas por a Terra, ela dá essa conexão para nós muito rápida, tá? E aí é que a gente já percebe
que aqui a gente já teve uma falha nas placas. Houve um deslizo, tá? Ela fez o quê? Ela fez isso aqui, ó. Uma desceu e outra subiu, andou. Então, isso aqui a gente vai ter as ondas sísmicas, os abalos sísmicos, tá? As ondas sísmicas são movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem segundo superfícies concêntricas devido à liberação súbita de energia no foco sísmico, tá? Tem muita energia acumulada nas placas tectônicas e ela, ao deslizar uma ou outra, acaba liberando essa energia e essa energia é propagada aí ao longo das outras placas, então por isso que dá para perceber, tá? A magnitude dos terremotos é medida por a escala Richter, a qual distribui magnitudes em logaritmo de 1 a 10, ou seja, de 1 grau a outro, a diferença na amplitude das vibrações de 10 vezes maior, tá? E são relativos à quantidade de energia liberada pelo sismo, tá? Eu gostaria só de... um dos maiores abalos sísmicos que teve foi um aqui no Chile, não vou me recordar a data, mas ele chegou 9,5, tá? Então, é um dos maiores registrados aí já no mundo, tá? E dependendo da região, se tiver muitos moradores na região, vai matar muita gente. Se não tiver quase ninguém, então sim, tá? Mas isso depende. Aqui nós temos um sismólogo, tá? Como ele escreve no papel, como ele transmite essa informação que a gente sabe, se foi um terremoto na escala de 3, 4, 5, 7, 8, 9, por exemplo. Dentro dos laboratórios de geologia, eles têm esse aparelho aqui e ele tem esse rolo de carta, tá? Um papel, tá? O sismograma, tá? Esse papel aqui. Tem uma massa que está pendurada aqui, tá? Nessa mola. E aqui nós temos uma base, tá? Aqui nós temos o cronômetro para saber qual a duração desse abalo sísmico. Se for uma duração aí de alguns segundos, de minutos, por exemplo. E aqui nós temos também uma caneta que ela vai, como se fosse o eletrocardiograma, que ele está passando retinho, então beleza, a Terra está calma. A partir do momento que ele faz um zigue-zague, aí ele vai dizer para nós esse abalo sísmico, qual foi a magnitude dele, tá? Se foi de 3, de 4, de 5, de 7, então é por aí que dá para saber qual é a magnitude desses terremotos. Bom, os vulcões, ele acaba sendo em virtude disso, tá? Do que nós estamos tratando aqui, tá? São estruturas geológicas constituídas de massa de rochas fundidas, tá? Do magma. A alta temperatura acaba derretendo essas rochas, elas ficam presas aqui embaixo, tá? Nós, aqui no Brasil, a gente não tem vulcões ativos, mas a gente tem indicativos de que ele já existiu e em Goiânia, por exemplo, tem lá em Caldas Novas, precisamente, as piscinas termais, vamos dizer assim, elas durante o frio, julho, que é a época que faz muito frio, elas estão sempre aquecidas por, vamos dizer assim, vulcão, tá? Então, devido às altas temperaturas em seu interior, ou seja, dentro aqui da Terra, tá? Basicamente, representam uma abertura na superfície terrestre capaz de expelir material magmático, desculpe, que vem do magma, e gases vindos do interior do planeta, tá? Essas regiões acabam liberando muitos gases, acaba sendo uma região até propícia futuramente para, vamos dizer assim, além dos gases também, enxofre, vamos dizer assim, liberando muita questão de, vamos dizer assim, de uma adubação da terra. A terra acaba ficando rica posteriormente para um plantio, tá?
A formação dos vulcões ela está associada com a existência de placas tectônicas que se movimentam sobre o manto de maneira lenta ou contínua, tá? Essa movimentação acontece devido às altas temperaturas no interior do planeta Terra, tá? O calor desencadeia uma movimentação circular do manto, fazendo com que o calor existente no núcleo terrestre seja transferido para outras partes da camada da Terra. Ou seja, aqui está uma pressão muito grande e as placas, ao se movimentar, essa energia acaba sendo transferida, tá? E aí abre uma ruptura e esse magma sai em forma de lava, tá? Que é o que a gente percebe aqui por esse vulcão. Tá? Vulcões ativos no planeta, tá? Mais da metade dos vulcões ativos está na região do Oceano Pacífico, chamado Círculo de Fogo ou Cinturão de Fogo, tá? Uma faixa que abrange o sul do Chile, os Andes, América Central, Noroeste americano, a costa sudeste do Canadá, o Alasca, o sul do Japão, o leste da China, as Filipinas, a Nova Guiné e a Nova Zelândia, tá? Como a gente pode perceber que a gente tem um cinturão aqui, que é onde tem mais, vamos dizer assim, mais terremotos, mais vulcões. Então, é chamado cinturão de fogo. E nós estamos um pouco bem distante aqui da região, tá? Nós estamos, quando passa aqui pelo Chile, nós estamos já bem mais distante. A gente não faz fronteira aí, não faz fronteira com o Chile, então nós estamos distantes, tá? Tem países aí que está entre a gente, então nós estamos longe, tá? No Brasil não existe vulcão ativo atualmente, mas o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é originado em virtude dessas placas tectônicas estavam juntas um dia, tá? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like, ative o sininho também aí, ó, tem um sininho também, dê uma ativadinha nele para toda vez que eu gravar a aula, você ficar informado que eu estou gravando aula. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com os colegas, tá? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, tchau!